Olá, querido povo de Deus, mais uma vez nesse devocional. E eu quero continuar um assunto aí que a gente tem falado sobre o tempo de Deus. E nós tivemos ministrando nessas semanas aí passadas acerca do tempo da visitação do Senhor ali narrado em Lucas no capítulo 19. No verso 41, Jesus se aproximando pela última vez da cidade de Jerusalém, ele se entristece ao ver a situação daquela cidade, daquele povo naquela cidade, e ele chora, se entristece muito e chora. E depois no versículo de número 44, ele vai explicar que é porque aquele povo não entendeu o tempo da sua visitação. E eu acredito que Jesus não estava falando simplesmente da falta de fé de um povo, mas eu acredito que estava falando muito mais da falta de atitude de fé que leva a pessoa a ser transformada e mudando os seus ideais de vidas e buscando muito mais a vontade de Deus do que a sua própria vontade, é do que o Senhor Jesus está falando. E por não ver essa atitude foi que o Senhor Jesus se entristeceu tanto a ponto de chorar, porque havia muita gente na nação de Israel que creu no Senhor Jesus e multidões o seguiam. Porém, aqueles que tiveram a sua vida mudada, priorizando Jesus, a sua vida, a sua palavra e levando o evangelho adiante, foram poucas pessoas. Então, por isso que eu vejo que nós precisamos discernir ainda hoje o tempo, porque nós vivemos o tempo da visitação do Senhor, vivemos o tempo da graça do Senhor Jesus. É tempo de tomarmos decisões que faça com que nós sejamos pessoas diferenciadas de uma multidão que crê no Senhor Jesus. Esse é o nosso tempo, se nós tomamos decisão, não apenas de acreditar, mas tempo de mudar, tempo de buscar em Deus qual é a sua vontade, Senhor. Muitos dizem, mas a palavra do Senhor é muito difícil para ser praticada. É difícil se nós não conhecemos na profundidade o amor de Jesus, conhecermos num relacionamento, numa busca, num desejo real de vermos cumprida em nós a palavra do Senhor. Nós buscamos muito os nossos interesses. Numa certa ocasião, por exemplo, Jesus, em Marcos capítulo 10, é narrado que Jesus encontra um jovem rico que diz: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna ou o reino de Deus? E Jesus diz: você conhece os mandamentos. Ele diz: eu conheço mesmo e tenho praticado desde a minha meninice. Jesus cita alguns mandamentos e diz: esses eu pratico todos, então eu estou apto. Jesus fala: falta somente uma coisa: vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. É interessante, né? Que aquele homem, apesar de estar tão entusiasmado e crendo em Jesus, ele não teve essa disposição, e a palavra de Deus diz que ele retirou-se triste, porque possuía muitos bens, né? Então, sabe, a questão não é o que Jesus pede. Jesus não está interessado em deixar a gente sem nada, pelo contrário, ele quer dar tudo, ele quer suprir as nossas necessidades, mas nós precisamos ser inspirados pelo amor de Deus e não pelas nossas necessidades. Muitos buscam a Jesus pelas suas necessidades, muitas vezes, e na maioria das vezes até físicas, não por quem ele é. Veja a situação de Zaqueu. Zaqueu teve encontro com Jesus. Jesus entrou na casa dele e a gente não vê narrado nenhum grande discurso, somente a revelação do amor e da grandeza de Jesus fez com que Zaqueu falasse: olha, eu pego todas as minhas riquezas e eu faço questão de a metade eu vou dar para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Então, sabe, nós precisamos dessa inspiração que nos leva a ter atitude, mas nós primeiro precisamos ter uma convicção de quem é Jesus e ter a coragem de dizer todos os dias: Senhor, se cumpre em mim a tua vontade, que tu queres de mim, qual é a sua vontade? Estou disposto a abrir mão da minha vontade para que seja cumprida a sua. Aí sim, nós vamos gerar uma alegria no coração de Jesus e ele não precisará chorar,
por nossa causa. Que Deus os abençoe e que você viva um tempo de Deus na sua vida.